Olá, esta é a nossa 27ª aula do curso de Lógica de Programação e nesta aula eu vou estar falando com vocês a respeito de estrutura condicional simples. Uma estrutura condicional ela é baseada em três princípios: resultado lógico, alteração do fluxo e representação. Imagina que esse é o fluxo principal do nosso algoritmo. Em um determinado momento, você precisa criar um fluxo alternativo baseado em um teste condicional. Então, você vai representar esse teste condicional por um losango. Um teste condicional que vai desviar o fluxo principal do meu algoritmo, ele sempre vai precisar de um resultado lógico. Então, nesse exemplo aqui, eu criei um teste condicional. Sendo esse teste condicional verdadeiro, ele vai direcionar o fluxo principal do meu algoritmo para a direita. Sendo esse fluxo falso, ele vai direcionar para a esquerda. Então, imagine um exemplo aqui. 5 é maior do que 8. Essa informação ela vai retornar falso, pois 5 não é maior do que 8. Então, o que vai acontecer é que o meu fluxo vai ser direcionado para a esquerda. Pode executar vários blocos lógicos ou um bloco lógico e após a execução do fluxo alternativo, o meu algoritmo retorna ao fluxo principal. No flow algoritmo, a representação desse meu fluxo alternativo ou dessa minha estrutura condicional é dada dessa seguinte forma. Eu tenho um losango onde vai ser solicitado um retorno lógico e assim que esse retorno lógico for executado, o meu algoritmo ele vai seguir sendo verdadeiro para a direita e sendo falso para a esquerda. Então, deixa eu dar um print aqui para poder exemplificar melhor. Imagina a seguinte situação. Aqui é feito um teste para verificar se a informação presente aqui dentro é verdadeira ou falsa. Caso essa informação ela seja verdadeira, então o meu algoritmo ele segue esse fluxo e volta depois ao fluxo principal. Caso essa informação seja falsa, o meu algoritmo ele segue esse fluxo e volta para o fluxo principal. Vou mostrar um exemplo prático para vocês lá no flow algoritmo que vai ficar mais claro essa ideia. Voltando no mesmo exemplo que nós tínhamos feito com o tamanho de roupa PMG no exercício anterior, agora eu quero dar uma mensagem. Se esse tamanho é válido ou esse tamanho é inválido. Então, o que eu quero que vocês observem, eu vou executar passo a passo esse algoritmo aqui. Vamos lá. Primeiro, ele vai começar a mostrar na tela, fazer a interface. Após isso, vai criar a variável tamanho e depois a variável teste lógico. Lembre que essa variável teste lógico ela vai ser atribuída a partir de uma validação. Então, qual que é a validação que nós fizemos aqui? Teste lógico. Então, a gente está falando assim, se tamanho for igual a P, ou tamanho for igual a M, ou tamanho for igual a G, ou P minúsculo, ou M minúsculo, ou G maiúsculo, vai ser atribuído true para dentro dessa variável. Caso contrário, vai ser atribuído falso. Ou seja, se a letra digitada pelo usuário na variável tamanho não corresponder a nenhuma dessas aqui, então vai ser atribuído falso para dentro de teste lógico. Seguindo aqui o nosso algoritmo, nós vamos digitar uma letra. Eu vou digitar uma letra válida, G. Eu vou dar um Enter. E agora ele vai realizar o teste lógico. G existe dentro dos meus critérios. Então, vou dar um próximo. Retornou verdadeiro. Então, o que eu quero que vocês observem nesse momento é o seguinte. Teste lógico,
teste tamanho está como true. Então, se ele está como true, o fluxo do meu sistema ele vai seguir por este lado. Então, aqui dentro, teste tamanho está como verdadeiro. Se teste tamanho está como verdadeiro, então o meu fluxo vai seguir para o lado direito. Se ele tivesse como falso, ele seguiria para o lado esquerdo. Então, vamos executar isso aqui só para a gente ver. Ó, teste tamanho é válido. Teste tamanho é válido. Este tamanho é válido. E fim do algoritmo. Vou executar novamente, só que agora vou colocar um tamanho inválido. G. Vou dar um Enter. Você observa que agora ele colocou tamanho inválido, pois o teste tamanho, que é a variável que a minha estrutura condicional está olhando para poder decidir o fluxo da informação. Então, teste tamanho está como falso. Então, se teste tamanho está como falso, automaticamente a informação seguiu esse fluxo e mostrou para mim aqui na tela, então, que o tamanho é inválido. Então, nesta aula aqui que nós vimos estrutura condicional, como funciona, como nós representamos essa estrutura e a importância dela na hora de eu estar criando um algoritmo computacional. Obrigado e até a próxima aula.